O que é ética? Qual é a relação da ética com a ética profissional? O que a filosofia diz a respeito disso tudo? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Muito bem, tem muita gente que tem dificuldade em entender a noção de ética profissional. Muita gente, quando vai fazer uma graduação, uma faculdade, se depara com essa disciplina ou com esse tema, com esse conteúdo na disciplina de ética e filosofia e tem certa dificuldade de entender o conceito aí de ética ou de ética profissional. Essa, por exemplo, é a dúvida da Renata Garcia, uma ex-aluna, hoje amiga minha, que me mandou lá no Instagram uma dica de vídeo, pedindo uma ajuda a respeito disso, de uma revisão de literatura sobre ética e ética profissional. Então aqui eu já agradeço a Renata pelo pedido, é sempre um prazer poder ajudar. Já faço um convite aqui a você, caso você tenha alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar de uma forma mais direta. Mas enfim, então atendendo aqui a dúvida da Renata e de todo mundo que tem essa dúvida sobre ética e ética profissional, eu me propus a fazer esse vídeo aqui, dando uma abordagem geral do que a filosofia diz a respeito da ética, desde a antiguidade até a contemporaneidade, é claro, de forma bastante resumida, e no final do vídeo eu faço ali algumas considerações a respeito da ética profissional. Eu espero que vocês gostem, que seja útil, enfim, bora lá, bora explicar o que é ética e ética profissional. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, já de princípio, para a gente não se confundir, é a diferença entre ética e moral. Muita gente faz confusão com esses dois conceitos. Então, para explicar aqui, sem muitas delongas, explicando diretamente, é o seguinte: moral, quando a gente fala de moral vem de mores do romano, né, do latim, da filosofia romana, e diz respeito aos costumes. Então, moral aqui vai dizer respeito aos costumes de um povo. Por exemplo, aos costumes do brasileiro de considerar correto ir na praia de biquíni, ou dos muçulmanos de considerarem errados a biquíni. Ou seja, moral diz respeito aos valores, aquilo que uma sociedade, uma cultura, um povo considera como certo ou errado. Ética, por sua vez, não diz respeito a isso. Ética é a reflexão sobre a moral. Ética é o pensamento filosófico sobre os valores. Então é bom diferenciar. A moral diz o que é certo e o que é errado. A ética reflete sobre o que é certo ou errado, ou seja, se pergunta o porquê de algo ser certo ou errado, se algo ser um valor considerado numa sociedade ou não. Então aqui, só para dar um exemplo prático, a moral, por exemplo, uma moral cristã pode achar errado o aborto. A ética não vai considerar nem certo ou errado, a ética em princípio vai pensar sobre o aborto, sobre as variáveis e as variantes em cima desse tema. E assim com todos os outros temas, por exemplo, legalização das drogas ou qualquer outro que venha ao caso. Traduzindo e resumindo, ética é reflexão sobre a moral, moral é os costumes, relacionado aos costumes, aos valores de uma sociedade, povo ou cultura. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora a gente pode analisar isso historicamente, filosoficamente, como isso se desenvolveu. Bom, a ética aqui, como área de conhecimento, como essa reflexão sobre o homem, sobre o ser humano, sobre a moral, ela começa lá na Grécia Antiga com um personagem que é muito conhecido, que é o Sócrates. Antes do Sócrates, os pré-socráticos ali, aqueles filósofos que vieram antes do Sócrates, eles não filosofavam, eles não refletiam sobre os costumes. Então é com Sócrates que a ética começa. Mas a verdade é que ela só vai ser realmente sistematizada em um grande sistema com Aristóteles. É Aristóteles ali que prepara um grande sistema. É claro que há uma influência de Platão, daqui a pouco eu vou falar do Platão, mas é Aristóteles que faz esse primeiro sistema no seu livro Ética Nicômaco e em outros livros também, a respeito do que é a ética, e aqui vale um indicativo. Para o grego, a ética sempre vai estar relacionada com a política. É impossível separar ética de política. Por isso que é tão bonito, tão bacana e ao mesmo tempo tão difícil estudar ética no povo antigo, nos gregos. Porque sempre que você estudar ética, você vai ter também que estudar política, porque eles não pensavam isso de forma separada. Afinal, se você quiser uma política realmente eficiente, boa, justa, você tem também que pensar na formação de um cidadão bom e justo, e para você ter um cidadão bom e justo, você tem que ter um sistema político também bom e justo. Ou seja, uma coisa está relacionada à outra, não dá para pensar separado. Isso estava presente no Platão, em Aristóteles, em toda a teoria do Aristóteles, que é uma teoria bem bacana, não vou me aprofundar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Enfim,
O que você precisa saber é que a ética, então, como reflexão sobre a moral, começa com Sócrates, passa por Platão e é primeiramente ali sistematizada por Aristóteles. Basicamente, o povo grego é esse que pensa sempre na relação entre ética e política de forma indissociável, bastante relacionada, porque uma coisa tem a ver com a outra. Isso vai mudar no período medieval. Chegamos na Idade Média, os filósofos vão fazer pela primeira vez uma separação da ética com a política, porque agora a ética vai estar relacionada a uma outra coisa, a divindade, vai estar relacionada a Deus. Agora, ético não é aquele que se posiciona na praça pública, na polis, na ágora, né, que é a praça de discussão. O cidadão ético não é aquele que enfrenta os dilemas da cidade. O cidadão ético aqui vai ser aquele que se relaciona com Deus. Então, pela primeira vez, a gente vai ter a separação da ética da cidade para relacionar agora com Deus. Então, isso é o que acontece na Idade Média, pelos filósofos da Idade Média, sobretudo a Santo Agostinho e Tomás de Aquino, na escolástica e na patrística, aliás, na patrística e na escolástica, e é isso que acontece. Então, na Idade Média, a gente tem essa primeira separação. E essa separação vai ecoar também no momento posterior, que é na modernidade. Aí aqui, sim, a gente tem essa cisão, já tinha ali com Maquiavel é importante que ele que bate ali o martelo para separar realmente ética de política, vai falar, Maquiavel, por exemplo, que um príncipe virtuoso, que príncipe no sentido de um político virtuoso, olha que a virtude é um conceito ético, conceito ligado à moral. Um príncipe virtuoso não é mais aquele príncipe bom, um político virtuoso é aquele que se mantém no poder. Isso é o objetivo, então a gente tem com Maquiavel realmente essa ruptura radical entre ética e política. E isso vai persistir durante a modernidade, né, com as teorias éticas que vão pensar aí o que é justo, o que é certo, o que é errado, o que é moralmente correto, de uma forma separada muitas vezes da política. Apesar de Maquiavel ser importante para o pensamento político moderno e também ético, por que não? A verdade é que quando a gente pensa em modernidade, pensa na reflexão sobre os valores na modernidade, nenhum debate ficou mais evidente ou mais clássico que o debate entre utilitaristas, notadamente aqui Bentham e Mill, e deontologistas, notadamente Immanuel Kant. Para os utilitaristas, o que eles vão tentar pensar? Bom, a gente precisa aqui achar uma régua para saber se uma ação, uma ação que a gente faz no mundo, se é correta ou não. Para os utilitaristas, eles vão inventar uma noção de cálculo utilitário. Por exemplo, matar é errado? Veja que eu estou aqui fazendo uma avaliação moral. Para os utilitaristas, você não precisa responder isso de primazia, você pode refletir, fazer um cálculo. Matar pode ser certo ou errado, depende das consequências. Veja, bom, se eu estou parado numa escola, por exemplo, e entra um terrorista querendo matar os alunos. Se eu pego, por exemplo, uma faca, um pedaço de pau e agrido e mato esse terrorista, essa minha ação de matar o terrorista não vai ser considerada moralmente ruim. Por quê? Porque a consequência dela foi boa. Eu matei uma pessoa para salvar várias outras. Ou seja, no cálculo, eu promovi uma maior felicidade, ainda que eu tenha promovido, por exemplo, uma pequena tristeza ali por matar uma pessoa. A família dessa pessoa pode ter ficado triste, mas as famílias de várias crianças ficaram mais felizes. Então, pelo cálculo utilitário, a gente consegue saber se uma ação é correta ou não. Ou seja, para os utilitaristas, uma ação não vai ser correta ou não pelo que ela é nela mesma, mas sim por suas consequências. Beleza? Então, essa é a máxima do utilitarismo. Uma ação só vai ser certa ou errada dependendo das suas consequências. Querendo ou não, a ética utilitária ela é uma das mais frequentes até hoje. A gente usa muito essa ética no dia a dia, mesmo que a gente não saiba. Mas ela tem, como eu disse, um oposto, um adversário filosófico à altura, que é o pensamento deontológico. Sobretudo em Kant, o imperativo categórico kantiano. Para as éticas de influência deontológica ou universalistas, uma ação ética ela não vai ser, como dizem os utilitaristas, em função da sua consequência. Aquilo que é certo para Kant, por exemplo, que não é um utilitarista, é um deontológico, o que é certo para Kant é certo em si mesmo. Felício, eu não entendi. Para Kant, matar vai ser errado. Ponto. Ou, mas eu salvei um monte de gente. Não interessa. Para Kant, matar vai ser errado, independente das consequências. Porque para o Kant, se a gente pensa a ética nas consequências, a gente pode acabar se corrompendo. E a gente nunca vai conseguir ali também realmente efetivamente fazer esse cálculo, saber se alguém está agindo
pensando em algo bom ou pensando no benefício próprio. Para o Kant, esse cálculo utilitário ele não funciona. Para uma ética ser universal, para valer para todo mundo, para ser uma ética realmente firme, forte e que tenha validade, a ação ela tem que ser boa em si mesmo, independente das intenções, independente das consequências. Você tem que fazer o certo, o correto, independente do que vai acontecer, porque é assim que tem que ser. Porque senão as pessoas começam a fazer as coisas pensando nas consequências e para o Kant isso não vai dar muito bom. Ah, mas o Aristóteles lá na antiguidade diz que a gente tem que fazer o correto em busca da felicidade. Para Kant isso também é errado. Para Kant essa ética aristotélica vai ser errada porque você tem que fazer o correto porque é correto, não para ser feliz. E aqui é engraçado, porque isso vai de contra uma visão, uma certa visão cristã, não é toda a visão, mas alguns cristãos sempre pensam, por exemplo, eu tenho que fazer o bem porque se eu fizer o bem eu vou para o céu, para o paraíso. Para Kant isso, e olha que Kant era cristão ferrenho, hein? Mas para Kant isso é completamente errado. Você tem que fazer o certo porque é certo. Você tem que fazer o certo, aqui a gente até pode dizer, porque Deus quer, ponto. Mas você não pode fazer uma ação ética pensando nas suas consequências. Dito isso, aqui a gente tem então o debate posto entre utilitaristas, que pensam a ética, que é aquilo que é moralmente certo ou errado em função das suas consequências, e nós temos Kant com a ética deontológica, com o seu imperativo categórico, que pensa que aquilo que é certo ou errado é em função em si mesmo, né? É em função de si mesmo, da ação em si mesma, independente das consequências. Esse debate se estende até hoje. Nós temos vários filósofos que adeptos dessas teorias. A gente tem o John Rawls, por exemplo, que é partidário um pouco da filosofia kantiana. A gente tem o Peter Singer, que é muito envolvido com a ética animal, que tem um pressuposto utilitarista. Enfim, a gente tem todo um debate hoje ético, sobretudo com uma influência de Kant e dos utilitaristas, desse confronto, desse debate. Enfim, isso é o que a gente tem hoje na ética, isso é o cenário resumido do que a história da filosofia coloca pra gente na reflexão ética. Tá, Felício, eu entendi que a ética, como essa área de reflexão sobre os valores, começa lá com Sócrates, Platão dá uma pincelada lá também, Aristóteles formula para os gregos, então a ética é relacionada à política, tem a Idade Média, tem utilitaristas e Kant na modernidade, mas o que tem a ver com ética profissional? Pois bem, aqui a gente tem que começar a pensar com cuidado. O termo ética profissional, filosoficamente falando, ele é bem errado, ele é bem equivocado. Porque normalmente as pessoas tratam ética profissional querendo se referir a normas de comportamento, a como um profissional deve se comportar, a como um profissional deve agir. No caso da Renata, que foi quem pediu esse vídeo, para quem esse vídeo é direcionado, ela está preocupada ali, é uma disciplina que ela tem na graduação dela, que pede um estudo sobre a ética profissional do advogado. Então, nesse caso, o que seria a ética profissional? São aqueles conjuntos de normas que um bom profissional, no caso um bom advogado, deve ter para exercer sua profissão. Como a gente disse, esse conjunto de normas, é muito mais relacionado à moral do que à ética. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Se a gente diz que, olha, um advogado tem que tratar todos os seus clientes iguais, ele não pode cobrar mais de uma pessoa rica e menos de uma pessoa pobre, ele tem que tratar todo mundo igualmente, de forma isomórfica, de forma idêntica. Isso poderia estar lá no manual de conduta, mas será que isso é realmente justo? A ética aqui vai se refletir. Será que é justo? Vou pegar aqui o exemplo do Neymar, do filho do Neymar. Quando o filho do Neymar foi nascer, o médico lá que fez o parto da mulher, da namorada do Neymar, ele cobrou muito mais caro do que normalmente se cobra. Eu acho que ele cobrou 30 mil reais, 15 ou 30 mil reais na época. O Neymar se negou a pagar, aquilo foi para a justiça, enfim. Mas a questão aqui é, o médico ali, ele foi justo? Profissionalmente ele agiu de forma ética? Aqui a gente tem que refletir. Olha, alguém pode falar, bom, eticamente falando, ele não agiu de forma correta porque ele cobrou muito mais só porque o Neymar é rico. Ele deveria cobrar o que ele sempre cobra. Mas uma outra pessoa também pode falar, olha, de fato ele cobrou aquilo que deve ser. Pois você já imaginou se tem um problema com o filho do Neymar? Já imaginou o risco para o profissional de dar algum problema naquele parto? Então ele cobrou proporcionalmente ao risco. Enfim, o que eu quero aqui dizer é, eticamente falando, você não vai ter uma norma de conduta. Uma norma pode ser boa ou ruim, isso varia. A ética vai sempre refletir. Se a gente quer falar de ética profissional enquanto conduta, enquanto como o profissional tem que agir, então a gente vai estar falando de uma moral profissional.
Então sempre quando a gente tem um manual de conduta dos médicos, dos advogados, a gente está falando basicamente de como uma moral está envolvida naquela profissão. No caso dos advogados, a gente tem uma moral bastante forte, que o advogado ele tem que ser idôneo, que ele não pode se envolver em problemas, problemas judiciais, mas aqui, sendo bem fiel, o que nós temos aqui, no que diz respeito à prática dos advogados, assim como dos médicos, o que vale é o que está na lei. Para além da lei, para além de fato do que está na legislação, é tudo individual, é tudo da forma como você quer se posicionar, se você quer ser tatuado, se você quer beber, se você quer usar drogas, enfim, drogas não pode porque não está na lei. Mas enfim, isso vai ser tudo de caráter individual. Nós não podemos ter, do ponto de vista da ética, um mandamento para que os indivíduos sigam. Isso diz respeito à moral. A ética sempre vai ser a reflexão sobre uma atividade profissional. A ética é sempre o pensar sobre, nunca uma imposição. Pensando nisso, então, é que a gente começa a entender aí os manuais de ética profissional, que sempre tentam ali dizer como você tem que agir ou não, mas tenha sempre esse pé atrás, porque normalmente esses valores, normalmente eles são carregados de machismo, de preconceitos sociais, por isso que é tão importante a ética, para a gente ver realmente aquilo que é, de fato, necessário para uma profissão, daquilo que é meramente uma convenção social que muitas vezes é muito preconceituosa. Mas enfim, é isso. A reflexão ética é muito importante, assim como a reflexão filosófica. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, se você gosta de filosofia, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos 2 vídeos novos para você. É isso aí, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.